Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de História do Brasil para concurso público. Meu nome é Jonatas, é um prazer imenso ter você aqui. E nessa videoaula a gente vai retomar os conceitos a respeito das 4 fases do capitalismo para a gente fechar o nosso estudo a respeito disso, beleza? Então a primeira fase do capital surge justamente no século XV. Lembrando que do século V até o século XV nós tivemos o feudalismo, ok? Feudalismo. O feudalismo vigorou até o século XV, mas no século XV especificamente, o feudalismo ele vai sucumbir diante do capitalismo, beleza? Então essa é a ideia. A primeira fase, então, é o capitalismo comercial ou mercantil, que alguns chamam de pré-capitalismo. Ele surge no final do século XV, bem aqui, com o fim do feudalismo, tá? Anos 1400, indo até o século XVIII, que são os anos ali a partir do ano 1700, beleza? Quando desponta no século XVIII a Revolução Industrial, que vai trazer uma nova fase para o capital. Então, o contexto histórico é que na Idade Média, que foi um período longo, né, do século V, tá bem aqui, né, do século V até o século XV na Europa. Então, nesse período, o capitalismo ali ainda não existia. O que você tinha era o sistema feudal, feudalismo, regulando as relações sociais, culturais, econômicas e políticas do período ali do século V até o século XV, beleza? Então, nesse período aqui do feudalismo, né, do sistema feudal, essa era a estrutura hierárquica, tá? Então você tinha lá a nobreza, o clero e os servos. E acima da nobreza, por exemplo, você tinha o rei, tá? Essa era a ideia. Até no próximo slide eu tenho um slide que explica essa estrutura hierárquica de forma até um pouco mais clara. Deixa eu puxar aqui minha tela para cá, para trabalhar com vocês, né? Então essa estrutura hierárquica, aqui no topo você tem, o rei. O rei está aqui em cima, né? E abaixo você tinha o clero, você tinha a nobreza. Em alguns momentos, até mesmo a Igreja Católica sobrepujou alguns reis, então a coisa ela não é tão assim estática como a gente pensa, né? Mas basicamente essa é a estrutura hierárquica do feudalismo, ok? Então você tinha a nobreza, você tinha o clero, você tinha os servos. Lembrando que acima do clero e da nobreza ali estava a figura do rei. Então esse tipo de sociedade feudal é conhecida como sociedade estamental, guarda essa palavra porque eles gostam de colocar em algumas provas, que é dividida em estamentos, ou seja, pessoal, onde a mobilidade social foi praticamente inexistente. Ou seja, para deixar mais claro ainda, o que é estamento? Estamento, então, deixa eu só apagar aqui para explicar, estamento se refere à mobilidade social, ou seja, se a pessoa nascia pobre, ela morria pobre. Se ela nascia servo, ela seria serva até o final da vida. Se ela nascia nobre, ela morria nobre. Se ela nascia rei, ela morria rei. Beleza? Essa era a estrutura do período feudal anterior ao capitalismo. E aí, acima dos senhores feudais estavam os reis e a própria igreja, né? Igreja Católica Apostólica Romana, que assim, o catolicismo ele foi absorvido na Europa, né? Então nós vamos ter o feudalismo, que é o modelo político, social, econômico, a gente pode até dizer religioso, né? Ali na Europa. Portanto, os senhores estavam submetidos às suas vontades e pagavam impostos ao rei, à Igreja Católica, né? Entretanto, esses senhores feudais, eles tinham poder político, né? Poder político, econômico, social, né? Nos seus feudos, nas suas terras, porque a palavra feudo significa terra, beleza? Então, pessoal, a expansão marítima comercial, a descoberta de novas terras, o desenvolvimento do comércio, né, proporcionado pelas feiras livres ao redor das cidades, o aumento da população e o surgimento dessa nova classe social, né, que são os comerciantes ali, a gente vai ter um capitalismo mercantil ou comercial, então a gente vai ter surgimento dessa nova classe, transformaram definitivamente esse cenário feudal. Os interesses econômicos, sociais e políticos da nova classe que surgiam, que eram justamente esses comerciantes, levou à decadência do sistema feudal, os quais buscavam ali o enriquecimento por meio de acumulação de metais preciosos, né? Vai ter essa busca por ouro, por prata, de uma forma muito acentuada durante as grandes navegações, uma das principais características do sistema econômico do mercantilismo, denominada de metalismo, né? Que é a busca por metais preciosos. Vamos passar aqui o slide. Então, dessa forma, o sistema capitalista comercial surgiu, visando principalmente o lucro, tá? E sobre as mercadorias que seriam comercializadas. Então, mediados por uma economia centrada nas trocas comerciais com aumento de taxas alfandegárias, né?
Então você vai ter a ideia do protecionismo, né? As taxas alfandegárias elas surgem para trazer uma proteção para o mercado interno, né? Porque você coloca taxas para os produtos que vão entrar no seu país, beleza? Então ali você vai ter nesse período mercantil a busca do superávit, né? Que é a balança comercial favorável, ou seja, você vende mais e compra menos, tá? E o capitalismo comercial ou mercantil foi fortalecido por meio de trocas e vendas de produtos de escravos, manufaturas, metais preciosos, vendas de especiarias e produtos agrícolas. Beleza? Vamos passar aqui. O capitalismo industrial ou concorrencial, que pessoal, nós já vimos aí, ó, a segunda fase, que bem ali no século XVIII, né, ali nos anos 1700, né? Então vai surgir essa nova fase no século, vou botar aqui, 18, né? Em meio a um processo de desenvolvimento tecnológico a partir da Revolução Industrial e em meio a revoluções políticas, como por exemplo a Revolução Francesa, né? Lembrando até que a Revolução Industrial ela tem seu primeiro momento, né? Que é a Revolução do Carvão, do Ferro, da máquina a vapor, né? Da máquina a vapor. O segundo momento da Revolução Industrial, né? Nós vamos ter ali o desenvolvimento do aço, da eletricidade, do motor de combustão interna, né? Então, são essas fases que a gente divide a Revolução Industrial. E na França, né, então, a gente teve a Revolução Francesa, que promoveu a derrubada da monarquia e da Igreja Católica. Padres, freiras foram simplesmente assassinados, né? Aquilo que eles chamaram de Antigo Regime, que influenciou muitos outros movimentos pelo mundo, né? Então, até na Revolução Francesa, pessoas foram condenadas à morte sem direito à defesa, tá? Então, a maior fonte, né, de riqueza passaram a ser as fábricas nesse capitalismo industrial e os equipamentos, onde os operários desempenhavam suas funções em troca de salário, né, de dinheiro, né? Então, isso vai ajudar também a acabar com a escravidão no mundo, tá? Pessoal, às vezes a pessoa tenta associar a escravidão com o capitalismo, que é um absurdo, tá? Porque desde o início das civilizações humanas, lá em 6 mil anos atrás, há 6 mil anos atrás, existia a escravidão, tá? Então, o capital ele está associado à indústria, né, ao comércio e à indústria, que vai fazer com que a escravidão acabe, tá? Isso é um fato histórico, beleza? Então, nessa fase do capitalismo industrial, surgem diversas linhas de pensamento filosóficos, econômicos, do mundo afora, beleza? Então, muita coisa eu nem posso entrar aqui, pessoal, porque seria até muito chato, mas a gente resume, né, alguns conceitos filosóficos dessa forma, né? Então, por exemplo, o liberalismo econômico, né, seria a liberdade econômica, baseada na liberdade econômica, livre mercado e o Estado mínimo. Eu achei esse slide aí na internet em espanhol, sei lá, e aí eu estou usando aqui porque dá para entender. Beleza? Então, a liberdade econômica para competir com outras empresas, então, por exemplo, isso ajuda muito a baixar o preço, porque o cara quer vender o seu produto aqui a um preço, o outro quer vender mais produtos, ele vai abaixar o preço, e isso ajuda a fazer com que quando você compre alguma coisa, ela tenha um valor mais baixo. Então, quando você tem poucas empresas no mercado, maior é o preço do produto que você vai comprar. Então, no Brasil, a gente só tem a Petrobras. Então, quanto que custa hoje um litro de gasolina, hoje em 2021, em outubro de 2021? Quase R$7, tá? Aqui no Rio de Janeiro. Imposto do ICMS, né? 34%, que na verdade, né, dizem que vale 70% do preço que você paga na bomba. E a gente fala que o petróleo é nosso, né? Porque não tem concorrência. Então, a gente nunca viveu o liberalismo econômico no Brasil, tá? Então, a gente tem, né, a ideia da liberdade econômica para trazer competição entre as empresas, para determinar o preço dos produtos, né? A concorrência vai fazer os preços abaixarem e também vai ter a liberdade de contratar ou demitir pessoas. O liberalismo, além da liberdade econômica, ele se baseia no livre mercado, né? Então existe o conceito de Adam Smith, né? Tá até o nome dele aqui embaixo, que é a mão invisível que regula o mercado. E não vale a pena a gente entrar muito nisso, né? Mas ele é basicamente como se o mercado não precisasse do Estado para ser regulado. O próprio mercado se autorregula, tá? Então, baseado no quê? Na lei de oferta e na lei da demanda. E a intervenção mínima no Estado. Pessoal, quanto maior o tamanho do Estado, mais imposto você paga. Por isso que o socialismo e o comunismo, ele é, utopia. Isso nunca vai ser real, beleza? Apesar de que o Fórum Econômico Mundial agora está vindo com a ideia do grande reset, tá?
E aí o slogan diz o seguinte: você não vai ter nada, mas você vai ser feliz. Tá, mas se eu não vou ter nada, quem é que vai ter? Né? Então, o Estado ele é mínimo nesse conceito filosófico, e a sociedade, né, o Estado ele vai somente atuar na questão da segurança, da seguridade, da justiça, ok? Naquilo que é essencial realmente ao país. Aquilo que o poder privado não puder ou não quiser realizar, tá? E aí a gente tem uma outra corrente filosófica econômica que é o chamado keynesianismo, ok? Que é baseado, né, na linha de pensamento de John Maynard Keynes, tá? Onde ele vai defender a ação do Estado na economia, diferente do liberalismo econômico, né? Ele vai defender uma maior ação do Estado na economia. Pessoal, o keynesianismo, ele até tem sua utilidade para momentos de crise, tá? Então, mas não que o keynesianismo deve ser adotado como política econômica de um país, tá? Esse sempre foi o problema da nossa moeda ter um baixo valor, o keynesianismo, a intervenção estatal no Estado, porque nós aqui temos a mania de querer que o Estado nos dê tudo, né? Então, nada é de graça, o que o Estado te dá é aquilo que você mesmo paga, beleza? E ele cobra caro para te dar pouco retorno. Então, essa é a ideia do keynesianismo. Depois, se quiser, pode pausar o vídeo e dar uma lida, né? Nós temos a ideia do neoliberalismo, né? O que é o neoliberalismo? Pessoal, é a volta do liberalismo econômico. A gente resume nisso daqui. Se quiser pausar o vídeo e dar uma olhada. E nós temos a terceira fase, que é o capitalismo financeiro ou monopolista, né? Que vai ser ali, né, em final do século XIX. Próximo ali a década de 70, Opa, sem querer entrou um monte de coisa. Na década de 70, década de 80 ali, tá? Surgimento de grandes corporações, fusões de empresas que vão tentar fazer monopólios e oligopólios no mercado, né? Então, um grupo de pessoas malignas, a gente pode dizer assim, né? Vai tentar corromper o sistema financeiro, né? Então, por exemplo, você tem uma lojinha, beleza? Você tem uma lojinha, e aí a sua lojinha você vende lá, né, na sua lojinha, sei lá, você tem um mercadinho e você vende um biscoito lá, um biscoitinho, tentar desenhar aqui, né? Só para questão ilustrativa. Você vende lá o biscoitinho, vende o biscoitinho ali, sei lá, a R$3, né? Aí vem um mercadão lá, eita, deixa eu só apagar aqui. Aí vem um mercadão lá, grandão, beleza, e vende o biscoitinho lá que você compra, né? O biscoitinho a R$1. Porque ele é muito grande. O que vai acontecer com o seu comércio? A sua lojinha, ela vai simplesmente fechar. Você não vai conseguir concorrer com isso. Então o monopólio ele surge a partir do momento que um grupo de pessoas absorve o mercado, domina o mercado, e a partir do momento que esse grupo ele consegue destruir a concorrência, aquele produto que de repente você comprava a R$1, ele pode vender a 10. Por quê? Não tem ninguém mais para concorrer com ele pode vender ao preço que ele quiser. Isso é um monopólio, uma prática criminosa de mercado. E aí a última fase é o capitalismo informacional, perdão gente, aqui tá brabo hoje, que é o capitalismo informacional, né, da atual era da informação, né? Então existe nesse conceito a revolução informacional, potencializada pela indústria, pela produção industrial e o sistema financeiro também. E a importância cresce do conhecimento para o capital. Então, a riqueza hoje, ela se baseia, pessoal, nessa área da informação, no conhecimento. Então, acho que eu falei na penúltima videoaula, ou na última videoaula, eu falei, imagina que lá na era industrial você tinha que ter um galpão enorme, né, para dizer que você tinha dinheiro, né, para você, aqui está o capital, aqui está a estrutura física. Mas hoje em dia, aquilo que eu falei, quanto que vale um Google, quanto que vale, né, uma Microsoft, quanto que vale um WhatsApp, né? Então assim, hoje os produtos digitais eles têm um valor absurdo, né? E quantos computadores apenas são necessários para fazer um WhatsApp funcionar, né? Então de repente um galpão lá que valesse, né, antigamente R$1 milhão, pô, é dinheiro pra caramba, nunca vi, só ouço falar, né? R$1 milhão, pô, muito dinheiro, mas quanto que foi vendido o WhatsApp, né? Acho que o Facebook, WhatsApp, né? Uma coisa assim, WhatsApp. O Facebook comprou o WhatsApp por 16 bi, se não me falha a memória.
Cara, não tem nem comparação com isso aqui. Então, assim, você vê como o conhecimento, a informação, a internet, a questão digital, ela é muito valorizada. O conhecimento hoje, né, o capital ele é baseado hoje no conhecimento que você tem, tá? Então, quanto mais conhecimento hoje e você se destacar no mercado, e quanto mais singular, único você for em relação ao conhecimento no mercado, mais valor você vai ter em relação ao seu trabalho, né? Então, o conhecimento incorporado ao meio geográfico, né, o que Milton Santos vai chamar de meio técnico, científico, informacional. Ele vai dizer que a história humana ela é o conceito do meio técnico, científico e informacional, né? Então, o ser humano ele vai evoluindo no arado, no trator, no satélite, né? Então, hoje você tem o óculos, a lente, o chip, o microchip, a nanotecnologia, a genética, né? Hoje a gente está falando, né, de inteligência artificial, né? Já existe, a coisa está realmente, para a gente aqui em 2021, a gente já está vendo coisas realmente assustadoras, né, em relação ao conhecimento. Bom, pessoal, nós tivemos aí também, até já comentei sobre o grande reset, talvez seja o futuro do novo modelo de política econômica, social e financeira. Então, eles até divulgaram o Fórum Econômico Mundial divulgou uma série de folders que eles mesmos depois tiraram da internet, onde eles defendem isso aqui, ó, você não vai ter nada, mas você vai ser feliz, né? É o velho comunismo disfarçado, né? Porque alguém vai estar sempre no topo para manter esse sistema funcionando do jeito que um determinado grupo quer. Eles vão dizer pra gente que isso aqui é muito bom, tá? Eles vão dizer que isso aqui é muito bom. Porque a ideia do grande reset é o seguinte, eles vão resetar tudo. Você tem dívida? Beleza, você não vai ter mais dívida, sua dívida vai ser paga, né? Então imagina hoje, né, que as pessoas aí com esse coronga aí, perderam emprego, ficaram endividadas, aí você tem um novo sistema que diz, olha, o Fórum Econômico Mundial chega para você e diz, não, a tua dívida tá zerada, mas a tua casa, teu carro, tudo que você tem vai pertencer a nós, né? E aí, em troca, você não vai ter propriedade privada, tudo vai ser do Estado, desse establishment. Né? Isso não sou eu que estou falando, tá? Isso aí é o Fórum Econômico Mundial. E tudo vai pertencer a eles. E aí você vai receber lá um salário mensal, né? Você vai ter lá a sua migalha para você receber mensalmente. Não vai existir mobilidade social, né? Então todo mundo vai ser a mesma coisa, né? Isso é uma coisa que eles estão defendendo aí, beleza? Bom, fim da apresentação dos slides, pessoal. Eu sei que essas videoaulas sobre o capitalismo ficaram bastante grandes, né? Mas eu procurei ser o mais completo possível para tentar te ajudar a interpretar as questões na hora de você fazer lá a sua prova. Beleza, pessoal? Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!